Em seu quarto episódio, Conversa com Nassif tem como convidada a doutora Lauriane Schmidt. Formada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, doutora Lauriane, que é ginecologista especialista em reprodução assistida há mais de 20 anos, atua em Londrina e em São Paulo com a Clínica Huntington. No papo, doutora Lauriane esclarece as muitas dúvidas que envolvem o sonho de construir uma família. Para se ter ideia, a infertilidade é uma condição que afeta 15% dos casais em idade reprodutiva, segundo a Organização Mundial da Saúde. Confira. Doutora, você é formada pela UEL há 25 anos, já residiu nos Estados Unidos e na Itália. Conta pra gente um pouco da sua jornada no universo da reprodução assistida. Sim. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, né, Tiago, essa oportunidade aqui de estar com você nessa conversa e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né? E queria te parabenizar também pela nova etapa aí na tua carreira e dizer que eu sou muito fã tua há muitos anos, né? Inclusive, nós fizemos aquele trabalho há 7 anos e que foi muito marcante para mim, então eu agradeço realmente estar aqui hoje. Obrigado, doutora. 7 anos ali que a gente gravou no Lago, né? Toda uma jornada aí acompanhando. Eu sou muito fã também do seu trabalho. Obrigada. E quero que você conte um pouquinho aí dessa história. Lá, então vamos voltando lá. no começo. É uma história, é uma história longa. Eu acho que essa oportunidade que eu tive de ter essa carreira também internacional, ela fez muita diferença na minha prática diária, né? Então, eu me formei aqui na UEL, que é uma escola que eu tenho muito, muito respeito, muito carinho e que foi muito importante para a minha formação. Eu sou formada em 2000, da turma 48, né? Assim como as turmas, né, da faculdade, a gente tem os números e a minha turma da UEL é 48, e daí eu fiz, logo em seguida, depois do ano 2000, fiz a residência aqui também. E a seguir, eu queria muito ter uma carreira numa escola que tivesse a ciência como base, né, dessa escola, que é o caso da USP. A USP, ela é uma escola que ela realmente é baseada na ciência, ela recebe recursos, né, dedicados à pesquisa. E eu tive essa oportunidade de ir para a USP de Ribeirão, e lá nós fazíamos primeiro o mestrado, depois o doutorado. Na época, a gente não podia fazer o doutorado direto, como em algumas universidades. E o aprendizado que eu tive lá foi único. Lá eles são bem rigorosos, até assim eu me lembro das aulas todo dia às 7h30 da manhã, se era 7h31, ele já tirava a lista de presença, e realmente tinha que ter uma frequência mínima, tinha que ter todo o comprometimento, né, também para você se formar como mestre, e depois no doutorado também. E eu conquistei uma bolsa, né, através de uma agência de pesquisa que se chama CAPES, né, que se chama Bolsa de Doutorado Sanduíche. Então, nessa bolsa, era uma bolsa para 1 ano, para ir para os Estados Unidos, e eu amei, né, o projeto, que era com o Dr. David Keefe, que é um pesquisador que hoje ele é professor da New York University, e ele fala português. Ele morou em Vitória, o Dr. David. E ele é um pesquisador na área de telômeros, de longevidade. E na época era um projeto assim belíssimo, que era um projeto muito à vanguarda de células tronco embrionárias. Então eu fiquei apaixonada, porque eu acho que assim, a reprodução, o mesmo trabalho que a gente faz, sempre a paixão, né, o amor pelo trabalho, e você gostar de realmente investigar e sempre ter novas informações sobre aquele assunto, que isso que nos move, né? Eu lembro até que naquele outro trabalho que a gente fez, você colocou: ela ama o que faz, e realmente eu amo o que eu faço. Realmente essa frase é muito marcante para mim, e com essa motivação que realmente eu fui estudar as células tronco-embrionárias lá nas ratinhas, lá nos Estados Unidos, por 1 ano. E o Dr. David, ele me deu a oportunidade de conhecer um pouquinho do sistema americano também, das pacientes de reprodução, porque ele fala português, né? Uhum. Então, ele pedia autorização, e eu acompanhava algumas consultas e alguns procedimentos com ele.
E eu tenho contato com o Dr. David até hoje, né? E até a questão da mentoria. A gente tem esse conceito de mentor na medicina, né? Que o Dr. David eu considero um mentor para mim até hoje. Então, tem alguma situação mais complexa, eu sempre falo com ele, até hoje por e-mail, ele sempre responde. E em português. Em português, exatamente. Então, essa bolsa era para 1 ano, né? E depois eu voltei para o Brasil, defendi a minha tese aqui na USP de Ribeirão, que é em reprodução, a minha tese. E a seguir eu fui para a Itália, começar o meu pós-doutorado, né? Na época foi em Bolonha, que é uma cidade muito charmosa, com a doutora Rafaela Fabbri, um estudo de congelamento de tecido ovariano, que era experimental naquela época. Isso a gente está falando, Thiago, assim, não vamos falar da nossa idade aqui, né? A gente não vai falar da nossa idade. De forma alguma. Recentemente, vamos falar assim. Então, assim, foi, né, foi nos anos aí de 2008, né, 2009, não, foi mais, 2009, 2010. Então, foi um estudo de congelamento de tecido ovariano que era experimental, com a doutora Rafaela, que eu iniciei esse trabalho com ela. Mas depois, a seguir, veio essa oportunidade de ir para Roma, né? Como tem aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. E eu fui realmente para Roma, que é uma cidade do meu coração. Amo Roma. É uma cidade que eu morei por 3 anos. E eu trabalhei em Roma numa clínica de reprodução assistida mesmo, de grande fluxo. E foi muito importante para mim, porque foi com meu mérito. Realmente eu apresentei meu currículo e o professor Greco, que ele é professor, trabalha até hoje, da Tor Vergata, que é uma faculdade lá de Roma. Ele falou comigo, foi 1 minuto a conversa. 1 minuto de conversa? 1 minuto de conversa, ele falou assim, começa lunedì é segunda-feira. Uhum. Então, foi muito marcante e realmente eu aprendi muito. Eu tive contato com uma população, que é a população italiana, que sofre com infertilidade de uma maneira bem marcante, né? E eles têm também o sul da Itália, aquelas ilhas que eles têm algumas doenças que são características daquela região, por exemplo, a anemia mediterrânea. Então, em 2009, 2010, eu já tive contato com a biópsia embrionária lá em Roma, porque tinham os casais que chegavam já com essa demanda, porque ambos eram portadores da mutação, né, do gene recessivo para a anemia mediterrânea. Então, nós fazíamos a biópsia do embrião, na verdade, na época era um embrião de 3º dia, não era um blastocisto, e acumulávamos os embriões, cerca de 10 embriões, para tentar encontrar um embrião saudável para que nós pudéssemos aí transferir para o útero, né, e que eles tivessem uma gestação e um bebê saudável. Então, foi muito marcante, né, o perfil deles populacional é muito diferente, e também investigação médica. Uhum. Então, eles investigam muito a parte genética, já de início, né? O que a gente não faz aqui no Brasil, porque no Brasil nós somos muito miscigenados, né? Isso é muito vantajoso do ponto de vista genético, né? Mas lá realmente eu me surpreendi muito, eu não imaginava que eu ia ter contato com, por exemplo, biópsia embrionária no começo, praticamente, da minha carreira prática, né? Então foi muito, muito enriquecedor, né? Eu fazia a ultrassonografia lá, então eu fazia toda a parte prática mesmo. Ele me colocou lá com as médicas. A Maria Tereza Napolitana, tinha as médicas do norte da Itália, então foi muito enriquecedor e é uma bagagem que eu levo comigo até hoje, né? Até hoje. Muito aprendizado. Muito aprendizado. E na Itália que eu perdi o meu R do pé vermelho, né? Eu não falo mais porta. Portão. Eu não falo mais porta. Eu falo, como depois da Itália, eu falo porta. E doutora, com toda essa bagagem, vou te fazer a pergunta agora. Quando é necessário optar pela reprodução assistida? A reprodução assistida, ela é cada vez mais necessária, né? Porque o perfil das pessoas, né, das mulheres, ele se modificou ao longo dos anos, né?
Então, a longevidade da mulher aumentou, né? Então, até fui ver os dados do IBGE, né, da longevidade da mulher. Em 2023, a mulher tem uma longevidade de 79,7 anos. Quer dizer, é bastante, né, diferente do que nos anos 40 ou no início do século 20. Então, isso também implica em um planejamento reprodutivo que pode mudar. Um retardamento até em relação à maternidade, né? Exatamente. Isso é o meu dia a dia, né? As mulheres que escolhem postergar a maternidade, né? Então, eu tenho casos acima dos 50 anos, né? Que eu não posso dar detalhes, né, desse caso, mas eu tenho, sim, casos acima, que a mãe estava acima dos 50 anos. E a gente, acho que como médico, o que a gente quer nessa área, a gente quer que vocês realizem aquele plano de família, né? Esse que é o mais importante. E muitas vezes existe essa dificuldade, porque daí vai pensar em engravidar muitas vezes mais adiante na vida, né? Por exemplo, um perfil como o meu, né? Vai fazer mestrado, doutorado, e muitas vezes a gente posterga e o ovário não acompanha esse ritmo, né? Esse plano da mulher. Então, realmente é um perfil que mudou e que a reprodução está tentando, né, também evoluir junto com essa demanda da mulher, porque também é diferente em relação ao espermatozoide, né, ao homem. Então, a mulher, ela tem esses óvulos que estão desde intraútero, né, e só vai tendo perda desses óvulos ao longo da vida. E é um material realmente genético ali, né? Então, é o tempo que ele está ali. Então, por isso que é uma situação inexorável. E o homem, ele tem essa renovação a cada 3 meses dos espermatozoides. Então, isso dá algumas vantagens para o homem, né? Em termos de planejamento também, né? Da reprodutivo. E doutora, falando nisso, mais do que os procedimentos, a reprodução assistida, ela envolve a orientação e o preparo. Quais as condutas que os casais e as mulheres devem estar cientes? Então, a reprodução, ela é um processo, assim, bem complexo, né? Então, a gente sempre pensa que a reprodução, ela reflete muito a saúde global da mulher e do homem. Né? Então, os impulsos, né, do ovário, eles saem todos do cérebro, né? Então, a maioria, né, do cérebro, tem os impulsos locais também, e o homem também, do cérebro, né, para o testículo. Então, a saúde global, ela é muito importante, né? E o autoconhecimento. Então, o que eu percebi ao longo desses mais de 20 anos já na reprodução é que a mulher, ela está procurando mais ter o seu autoconhecimento. E isso também interfere nas condutas, porque ela está chegando mais cedo para procurar respostas sobre ela, sobre o ovário dela, sobre o plano dela familiar. Não é? Então, assim, é importante que tenha em vista exatamente esse plano e também a questão da idade, né? E o postergar. Quando pensar sobre reprodução, sobre o meu plano, o que eu quero para a minha família, e tomar algumas ações nesse sentido, né? Então, eu sempre falo que para a mulher, a idade que eu acho importante dessa reflexão, e para o homem também, né? Seria em torno de 30 anos. Acho que os 30 anos realmente é uma idade que é importante que a mulher pare e reflita. Eu estou com 30 anos, né? Que eu quero a seguir, né? Eu tenho intenção de engravidar agora nos próximos anos, não tenho, eu quero ser mãe, eu tenho dúvidas. Então, esses questionamentos, essas condutas e esse autoconhecimento, essa reflexão, eu acho que faz muita diferença para todas as condutas de reprodução, porque o nosso máximo em termos de sucesso de reprodução é a idade materna, porque o óvulo
ele é uma célula muito complexa, né? Então, é uma célula altamente especializada, tanto o óvulo quanto o espermatozoide. A gente volta para a aula de biologia, eu falo reprodução, gente, olha aqui, eu tenho até o livro que o Dr. David me presenteou, que eu mostro a foto, porque realmente a gente volta para a aula de biologia com reprodução, que é uma célula que interage com outra célula, né? E essas células são altamente especializadas e nós não sabemos tudo sobre elas. Então, esse autoconhecimento, esse plano, ele faz toda a diferença pela influência da idade da mãe, principalmente, que é o nosso parâmetro primário. Se fosse para escolher o que é mais importante para sucesso de reprodução, é a idade da mãe. Então, a gente pensar nesse plano e nessa reflexão. Certo. Felizmente, doutora, a medicina reprodutiva tem avançado significativamente. Sim. Eu sei que esse é um tema vasto, mas é uma curiosidade geral. Quais as mais recentes atualizações? Tiago, as mais recentes atualizações, olha, algumas delas nós já conversamos e já há 7 anos atrás. Olha que maravilha, nós estamos bem avançados, Tiago, nós estamos na vanguarda. Então, assim, eu já tenho alguns anos, né, nós já temos aí na clínica Huntington, na verdade, realmente esse período de 7, 8 anos de uso dessa estufa, que é uma estufa que se chama Embryoscope, que ela faz uma filmagem do embrião em tempo real, né? Porque quando um casal precisa no procedimento de alta complexidade, né? E isso também é importante a gente falar que o laboratório é extremamente importante, né? Então, para mim, assim, é um privilégio poder trabalhar com a Clínica Huntington, porque ela é referência nacional. É uma clínica que tem 30 anos, né? Que eu conheci o fundador, que é o Dr. Paulo Serafini, que foi da minha banca de doutorado. Então, tudo é muito relacionado, muito, né, assim, um tipo de abordagem da medicina reprodutiva é muito coincidente da Clínica Huntington com a minha visão, né? Mas o Embryoscope, ele é uma estufa que faz essa filmagem do embrião, né, durante aquele crescimento até o estágio de blastocisto. E tem aquele filminho do embrião, né, que todo mundo ama, né, gente? Os casais ficam, assim, felicíssimos, ficam loucos com aquele filminho. Como é esse apelo para os casais? É exatamente isso. É muito bonitinho ter aquele filminho do embrião. Eles levam, imagina, podem mostrar depois para a criança, que olha, o teu filminho de quando você era embrião. Então, realmente é muito bonito, mas não é esse o principal motivo. Não é só a questão estética ter esse filme em time-lapse, é a vantagem funcional do Embryoscope. Então, essa estufa que é bem difícil de ser conseguida, né, porque pelo custo, ela tem essa vantagem de não precisar retirar aquele embrião da própria estufa. Na tradicional, nós temos que retirar o embrião na embriologista, né, para ser analisada a morfologia dele, né, no 3º dia e no 5º dia. E no Embryoscope não, ele permanece ali dentro daquela estrutura e a avaliação é feita toda pela tela. Então, só de não ter essa saída para avaliação, a gente tem uma formação embrionária melhor, em média de um embrião a mais. E, além disso, com essa estufa, o que a gente consegue? A gente consegue analisar o crescimento do embrião. Então, através de softwares, né, de programas de inteligência artificial, os embriões eles saem já quando completam ali o seu 5º dia, com notas, né, do próprio Embryoscope. E também agora a Clínica Huntington desenvolveu também o programa deles. Então, cada embrião, vou falar um pouco do meu dia a dia. Então, formou um embrião blastocisto de 5º dia, lá na estufa. Então, eu tenho a morfologia do embrião, que é um dado
assim, por exemplo, com números 4A, 5A, né? Então, essa é a morfologia do embrião. E saem 2 notas de inteligência artificial, né, desses programas. Então, com esses dados, eu sei exatamente assim, a potencial, né, desse embrião. É uma informação muito valiosa. Porque eu vou conseguir, além de ajudar, né, na escolha do embrião, e na verdade a embriologia da Huntington, que faz a escolha do embrião, além de ajudar nessa escolha, essa informação ela é valiosa porque deixa o casal muito mais tranquilo. Né? Porque assim, a gente tem que levar em conta que a tecnologia, ela não tem em todas as clínicas, tá? Não está disponível realmente para todos, ou mesmo numa cidade interior, nosso perfil do interior não é para todas as clínicas que possuem essa tecnologia. Mas o que ela é capaz de proporcionar, acima de tudo, é a informação para o casal. E precisão. E assertividade, porque assim, o casal que está nesse processo, ele tem uma ansiedade extrema, Thiago, ansiedade, sofrimento, e ficar cegas com o embrião, como se fazia antigamente, quer dizer, eu como tenho mais de 20 anos de carreira, eu peguei a fase que era tudo às cegas. Então, a gente fazia a transferência dos embriões e a gente fazia, assim, a gente ia para a transferência, né? A gente não sabia nada, né? Só a morfologia daquele embrião e a taxa de sucesso global, que era 30%. Então, você ia numa transferência, assim, é mais não do que sim, né? Você lidava tanto com a expectativa quanto com a frustração. Com a frustração, mas o casal também, né? Então, você ia para uma transferência embrionária com uma taxa de 30% com embriões às cegas. Você não sabia se aquele embrião era normal, né? Ou euploide, se ele era neuploide. E também o que acontecia é que a gente fazia um aumento do número dos embriões transferidos para aumentar a chance de sucesso, né? Então, esse é um cenário que eu vi, que eu vivenciei há anos atrás, há cerca de 10 anos atrás. Hoje, a gente tem outro cenário. Então, essa informação de ter um embrião com uma nota de inteligência artificial, um potencial alto e uma expectativa assertiva do potencial daquele embrião de se implantar, isso virou a chave na reprodução. Então, a gente oferece uma chance que é muito mais sim do que não em algumas situações. Então, a gente passou dos 50%. Se é um embrião euploide e que tem uma inteligência artificial, os dados, né, aí com notas altas, a gente vai para a transferência muito mais contente. Então, hoje em dia, eu vou para a transferência embrionária bem mais animada, o casal fica mais tranquilo, fica mais animada, porque a informação, ela, acima de tudo, ela é tranquilizadora. Né? Ela vai reduzir até aquela adrenalina que a gente não quer na hora da transferência, ajuda, porque você está ali sabendo que você está transferindo um embrião com alta chance que ele se implante. E também, por outro lado, Thiago, por exemplo, quando o embrião não é de uma boa chance de se implantar, também é uma informação válida, né? Porque se é o único embrião que eles têm, então, esse embrião, eles podem tomar a decisão deles, porque no fim, na reprodução, Thiago, é uma decisão compartilhada. Então, eu explico todas as técnicas, explico as chances de sucesso e a decisão máxima é deles. Quanto mais informação, melhor. Melhor. A tomada então, da decisão. Se eles querem seguir com a transferência de um embrião que não tem uma chance boa de se implantar, por mim está tudo bem, mas nós temos os dados, são dados que de uma maneira assim causam tranquilidade e um alinhamento de expectativa. Então, isso que eu acho que é o que a tecnologia trouxe e essa informação que o embrioscópio proporciona. Né? Então, esse avanço, e esse é o meu dia a dia desde quando nós conversamos, então eu fico, né, o embrião está crescendo, é muito apaixonante, quer dizer, eu adoro o que eu faço mesmo, mas assim, a gente tem muitas vezes desfechos ruins também, mas de qualquer maneira,
o mesmo desfecho ruim, eu vejo que os casais, tendo essas informações, eles ficam mais tranquilos, eles se sentem seguros de ter essas informações. E é isso, para mim, que é a grande vantagem da tecnologia e da inteligência artificial. Trazendo esse respaldo. A inteligência, desculpa, te interrompi, né? Imagina, mas a inteligência artificial também, aqui já entrando, né, o que a gente tem, nós temos também de uso na reprodução para a seleção das doadoras de óvulos. Então, isso, acho que a gente não conversou naquela ocasião, que as doadoras de óvulos né, também são uma realidade, tá? É uma situação que demanda um sigilo muito grande, né? Aqui, principalmente na nossa região, e eu sou uma pessoa bem reservada e me preocupo muito com o sigilo dos pacientes, inclusive, assim, eu me preocupo até com os casais não se encontrarem na recepção do consultório, porque realmente eu acho que é uma situação muito íntima a reprodução. E quando é indicada a doadora de óvulos, e o casal muitas vezes não quer revelar que existe uma doadora de óvulos, né? Mas quando é indicada, é uma equipe multidisciplinar e nós usamos um programa de inteligência artificial para equiparar os dados faciais da candidata para que sejam coincidentes, pelo menos 50% com a receptora. Que interessante. E daí, assim, a receptora também não pode ver a foto de adulta da doadora, só infantil. Então, no Brasil, nós temos regras e a equipe multidisciplinar, porque realmente é um processo complexo, um processo muitas vezes longo, complexo, que dá uma ansiedade grande. E você ter aqueles dados objetivos, isso traz, mais uma vez, tranquilidade, o que não era possível antes, né? Porque daí elas ficam com muita fantasia, né? Ai, nossa, mas será que o rosto da doadora, né, vai ser parecido com o meu? Então, tendo esses dados dessa equiparação, eu também percebo que ajuda bastante. Certo. Doutora, a atriz Mariana Rios compartilhou recentemente um capítulo bastante delicado da sua vida, que foi a questão de que durante a jornada dela, né, de reprodução assistida, ela e o parceiro descobriram que eles eram geneticamente incompatíveis. Sim. O que significa essa chamada incompatibilidade genética, doutora? Esse termo, eu acredito que a maioria dos colegas concordaria comigo que não é um termo muito adequado, porque você dizer que uma pessoa é incompatível com a outra é muito amplo e, na verdade, a gente consegue sim ter embriões ali saudáveis dentro dessa união. Mas o que ela quis dizer, a Mariana Rios, que ela tinha, tanto ela quanto o parceiro, eles eram portadores sãos de uma doença genética recessiva. Então, para eles dois, essa doença não tem nenhuma manifestação, mas para os filhos, né, existe uma chance, né, de 25% de que tenham uma doença grave, né, ou que um desfecho ruim, que é o caso da anemia mediterrânea que eu vi lá na Itália. Então, lá atrás, em 2009. Então, existe hoje em dia um painel genético, então o casal ele pode, se quiser fazer essa análise, que é um painel genético de doenças recessivas. Então, para você saber se você é portador dessas doenças ou não, porque daí se você for, aí o parceiro faz, a parceira faz e vê se também é portador, e daí a gente consegue criar uma sonda para identificar essa alteração no embrião. Então, por isso que esse termo incompatibilidade genética, eu não concordo, né, mas eu entendo que foi realmente a maneira que ela entendeu de se expressar quanto ao que aconteceu com eles, né, e eles fizeram a biópsia embrionária, então, que é uma outra tecnologia que a gente tem na reprodução e que, para mim, também foi um divisor de águas. E que é meu dia a dia. Então, assim, a gente trabalha, a maioria dos casos, com biópsia embrionária, que tem as indicações, né, de sua realização, né? Então, por exemplo, uma das indicações, exatamente a questão
né, as doenças genéticas. E também o que eu queria ir ainda mantendo um pouquinho no tema da Mariana Rios, essas doenças genéticas, o que é importante aqui como brasileiros, né, é que nós tenhamos aí essa consciência que a nossa população é miscigenada. É diferente de uma população da Itália, do sul da Itália, que é mais de ilhas. Então, essa miscigenação, ela faz com que a chance de que os dois, dentro de um casal, sejam portadores, que sejam muito pequena. Né? Então, é por isso que a gente não indica já de imediato a realização desse painel. Né? Então, a realização desse painel, existem indicações, por exemplo, eu tenho alguém na família que tem essa doença, então vamos fazer o painel. Tem meus avós, meus pais são primos de primeiro grau, vamos fazer a doença. Daí a importância de todas essas informações. A anamnese, sabe, Tiago? Então, na verdade, assim, a reprodução, como você estava perguntando, das condutas, eu acho essa preocupação muito pertinente e humanizada, assim, da tua parte, de pensar nas condutas, o que a mulher se preocupa, como ela se preocupar com a reprodução, porque a anamnese, né, as informações, elas são um diamante, né, elas são muito valiosas, né, então, se o médico não pergunta da consanguinidade, ele não vai saber, né, realmente ele não vai, se é uma consulta rápida, né, não vai ter essa informação importante, né, então essas doenças, elas realmente elas atingem mais populações específicas. Os judeus, alguns tipos de judeus também têm algumas alterações que podem indicar a realização desse painel, ou então porque o casal quer. Então, a gente quer fazer esse painel. Tudo bem, né? Assim, eu acho que cada indivíduo tem o direito de buscar informações sobre si mesmo, né? E o custo, ele é um custo relativamente acessível. Né? Mas no caso, por exemplo, de terem os dois, que os dois sejam portadores daquele gene recessivo, então o que nós fazemos é um tipo de biópsia embrionária que se chama PGTM. Tá? PGTM. Então, esse tipo de biópsia, ele é bem complexo, né? Então, vou assim, tentar dizer de uma maneira resumida como que acontece esse percurso, que assim, o casal normalmente... a gente fala com um profissional de reprodução assistida, nós falamos com o laboratório de genética, né? E o laboratório de genética, o geneticista, ele faz uma produção de uma sonda para que essa alteração seja detectada no embrião, né, do casal. E daí precisa ser fertilização in vitro, né? E a confecção dessa sonda, ela envolve também a coleta de amostras de parentes. Então, muitas vezes não é só da paciente, né? É uma jornada mesmo. É uma jornada de meses, né? Para a confecção da sonda. E daí tem a FIV. E, além disso, a gente tem que acumular os embriões. Então, normalmente, a gente não envia 2, 3 embriões para análise direta, né? A gente tenta acumular um número maior de embriões para que a gente tenha uma chance aí de ter um embrião não afetado, né? Porque além da análise se tem a doença ou não no embrião, a gente tem a análise do PGTA, que é a análise das aneuploidias. Então, o embrião ele passa por 2 análises. Então, por exemplo... de 8, 9 embriões, vamos dizer 9, 10 embriões que a gente acaba tentando acumular esse número, um embrião a gente consegue ter normal. Então, muitas vezes é uma chance que a gente tem. Então, é um percurso muito difícil, mas que é possível. Então, a gente tem essa oportunidade. Quando eu comecei na minha carreira, Tiago, não tinha. Não existe. Isso era assim... não era experimental. Quando eu comecei minha carreira, eu não podia nem oferecer congelamento de óvulos. Então, assim, a evolução e a tecnologia na reprodução, ela é fundamental, porque ela foi um divisor de águas. Imagina eu como profissional e o casal, acima de tudo, né?
eles irem para uma transferência embrionária sabendo exatamente, olha, aquele embrião que passou por 2 análises, a nota dele da inteligência artificial é X e Y, a chance dele implantar é tal. Então, isso dá muita tranquilidade, a gente está com uma chance de 60% de que dê certo o procedimento. Então, isso é muito, muito bom, né? Porque a gente antes fazia daquele jeito que eu te falei, a gente é o 30% e às cegas, né? Então, muito bom. Você tocou no assunto, desculpa até, assim, que tem tudo a ver com a próxima pergunta, que inclusive foi uma das campeãs da nossa caixinha no Instagram. Tá. Qual a taxa de sucesso da reprodução assistida, doutora? Então, você deve sempre ouvir essa pergunta, né? Sim. Na verdade, na consulta, né? Consulta de reprodução, acho que ela não pode ter pressa, né? Então, eu sempre reservo 2 horas para fazer a consulta, né? Seja do casal, do paciente, né? Porque tem mulheres que têm a demanda de congelamento de óvulos, tem vários tipos de demandas, né? Mas a taxa global de reprodução assistida, né, de uma FIV é de 30%. Se for às cegas, é 30%. Né? Agora, quando é um embrião que a gente sabe que é normal, né, que a gente chama euploide, esse embrião ele chega a 60% de chance de se implantar. E que daí vem também para a gente falar sobre a questão da gemelaridade. Porque anteriormente a gente... Né? E eu até já vou entrar, que era outra pergunta, que é uma das dúvidas comuns que eu tenho certeza que você usa sempre. Porque assim, se a fertilização in vitro sempre leva a uma gestação múltipla. Qual a resposta para essa pergunta, doutora? Não, a resposta é não. De todas as gestações da FIV, que nós temos milhões e milhões de crianças nascidas de FIV, né? Mais de 8 milhões. Cerca de 70% são gestações únicas. E existe um aumento ainda da gemelaridade em relação a, por exemplo, uma gestação, uma tentativa espontânea, porque existe a transferência de mais um embrião. Que eu não sou muito a favor. Eu ia te perguntar isso. Você não é favorável a essa? Eu não sou favorável porque eu acho que isso aumenta o risco para a paciente. A gente quer, acima de tudo, como médico, oferecer segurança. Né? Então, o gemelar é sempre uma gestação de risco. Então, quando vai tudo bem e que dá tudo certo, é maravilhoso. Mas existem desfechos bem difíceis. Né? Com prematuridade, com pré-eclâmpsia. Então, nós temos que pensar que a reprodução assistida, ela, acima de tudo, a gente quer oferecer segurança. Então, ela evoluiu no sentido de transferir menos embriões. Então, eu acho que já faz alguns anos que eu não transfiro 2, tá? 2 embriões. Então, ela seguiu no sentido de transferir um embrião único, que existe até esse tema, transferência de embrião único, tá? E um embrião que você conhece muito daquele embrião. Você sabe se ele tem mesmo um potencial bom de se implantar ou não, né? Se ele é euploide ou aneuploide. Por que essa pergunta é tão importante? A gente, por tantos anos, buscou essa resposta. Porque a maior causa dos negativos, né? Você transfere embrião da negativa, é a aneuploidia, embrião que é aneuploide. Então, isso causa um sofrimento muito grande, os abortos, aneuploide, né? Então, assim, a gente, como também profissional de reprodução, a gente ver um aborto, pra gente é difícil também. Né? Imagina para o casal, né? Vivenciar uma situação dessa, é um luto, né? Muitas vezes eles demoram meses para retomar o tratamento, então é algum desfecho que a gente não quer. Então, qual foi a grande vantagem da biópsia embrionária? Você, com o resultado aneuploide, você não transfere aquele embrião, não dá a expectativa de que vai engravidar ou não, ou se engravidar um aborto. Então, a gente tem uma vantagem muito grande em termos de segurança, que é uma das preocupações máximas, acho que como médico, que a gente precisa ter. Né? Doutora, uma outra pergunta que veio. Ter baixa reserva ovariana é um impeditivo de gravidez? Não, não é, tá? Mas pode dificultar. Então, porque
a nossa base, né? Nós temos o material, né? Os óvulos são o nosso material de trabalho para produzir os embriões. Quanto menos óvulos, menos chance de ter embriões, né? Que sejam saudáveis, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar na FIV, a média é entre a cada 4 óvulos, um blastocisto, que é um embrião de 5º dia. E quando tem baixa reserva, a gente muitas vezes vai para uma coleta de óvulos, né? Para um processo de FIV, com 2 folículos, né? Com 1 folículo. É muito dramático. Então, acontece, inclusive, assim, eventualmente, de não ter óvulo na coleta. Uhum. Tá? Então, é muito dramático, é difícil, existe uma mudança do microambiente do ovário, porque daí os hormônios também se modificam. Então, por exemplo, a testosterona, quando tem a reserva baixa, pode ser que ela esteja reduzida, e a testosterona ela é o substrato para a produção do estrogênio, que é o que faz crescer o folículo. Então, existem dificuldades importantes, mas não é sinal de que não engravide. Eu já presenciei vários casos com correções, né, com orientações. Então, já vi inúmeros casos que aconteceram espontaneamente, inclusive. Uhum. Tá? No seu dia a dia no consultório, o fenômeno ainda não é hora de postergar a maternidade, ele é uma realidade? Como é isso, doutora? E o papel do homem também nesse processo todo? Sim. Bom, eu acho que como a gente conversou sobre a reflexão, né, do ainda é hora, não é, o que eu acho importante é que eu percebi ao longo dos anos, né, porque já são 20 anos, quer dizer, 2 décadas, teve uma mudança também no perfil da mulher, até pela informação que a gente tem hoje, né, então a mulher está se autoconhecendo mais do que há 10 anos atrás, por exemplo. Então, ela já chega para uma consulta já com informações. E se cobrando mais ou menos, doutora? Se cobrando mais, porque daí ela tem mais informações, mais parâmetros de comparação, né? E isso acaba também aumentando a ansiedade. Então, eu acho que, acima de tudo, o médico, nesse momento, ele precisa ser um gestor dessa ansiedade e também de informações válidas, né? Porque informação tem muitas informações disponíveis, mas a filtrar essas informações, quais são importantes, quais não são, isso faz toda a diferença, e a idade que procurem. Então, eu já tenho, sim, às vezes elas chegam com menos de 30 anos, já preocupadas com os ovários. Eu acho, assim, muito bonito, sabe? E realmente a gente para o anticoncepcional, a gente espera o ovário, ver o ovário funcionar, ver a função do ovário, como que tá, a gente se programa, tá? Então, a palavra mais importante para a reprodução é programar-se, se autoconhecer e se programar. E o comportamento masculino nesse processo? O homem, nesse ponto, ele já é um pouquinho mais desligado, vamos dizer assim, com essa preocupação reprodutiva, mas também mudou ao longo dos anos, tá? Eu acho que nos últimos 10 anos a gente teve uma... eu posso desligar? Por favor. O podcast é assim mesmo, meu imagina. Deus, quem sabe faz ao vivo, como dizia o Faustão. Dario, vou fazer essa pergunta novamente, tá? Tira um pouquinho do olho aqui, Ju, ó, que às vezes tá entrando no olho. Isso. A gente tá fluindo tão bem que a gente não tá nem olhando pro lado aqui. Estamos aqui no ping-pong. Não, tá, mas você viu? Assim ou aquele pouquinho pra frente? Falta muito ainda, Thiago. Tô meio cansada. Só pra eu ver. Estamos quase lá. Faltam umas 4 perguntinhas. Quais que faltam? Eu vou perguntar. Fiz vasectomia. Posso ser pai novamente? Aí eu vou entrar, quando optar pelo congelamento de óvulos, né? O tempo de congelamento diminui a qualidade do óvulo, mito ou verdade? Tinha endometriose? E para finalizar, a sua dica para quem está nesta jornada de tentante. Entendi. Tá. Eu acho que a da vasectomia ficou meio fora. É que tinha vindo, mas eu vou tirar, então. Eu vou perguntar pra doutora, e o comportamento masculino diante desse tratamento? Isso. Aí eu já entro no congelamento do óvulo, pode ser? Tá. Fala que eu vou. Beleza, tá
Tá? Doutor, Obrigada, gente. Pode falar, Jean. Doutor, e o comportamento masculino diante desse tratamento? Sim, o homem, ele, hoje em dia eu percebo que ele está mais preocupado do que estava, por exemplo, há 10 anos atrás, com o seu plano reprodutivo, com o seu plano familiar. Existem algumas situações que o homem já procura ajuda do profissional de reprodução já de imediato. Né? Então, por exemplo, tem homens que têm situações que eles, por exemplo, têm um testículo só, né? Que eles têm a dor no testículo, por exemplo, né? Que tem um histórico de uma doença crônica, né? As doenças oncológicas. Então, o homem, ele está agora com uma preocupação diferente. E também tem o uso dos esteroides. Né? Então, eu vejo muitos homens preocupados. Olha, eu tô com a testosterona mais baixa, eu vou querer fazer reposição de testosterona. Então, antes de fazer essa reposição, tem homens que já se preocupam em congelar os seus espermatozoides, em planejar, né, o seu futuro reprodutivo. E eu acho isso fantástico, porque realmente, às vezes, a gente não consegue reverter. Né? Então, o homem, ele precisa também entender essa questão da saúde global e o impacto sobre a reprodução. Então, esse é um ponto que a gente aborda sempre em consulta, porque o homem, ele é mais suscetível aos fatores ambientais. Né? Então, a reprodução, ela reflete a saúde global do homem, da mulher também, mas o testículo, ele é o externo ao organismo. Né? Então, ele sofre com um aumento de temperatura, né? Então, ele sofre, por exemplo, com a própria gordura abdominal ali, que pode causar esse aquecimento testicular e influenciar na produção de espermatozoides. E o homem, ele tem o estresse também, né? O estresse, o sono, né? A alimentação. Então, tudo isso a gente aborda em consulta e muitas vezes a gente consegue fazer correções e orientações que já conseguem ter um impacto positivo da parte masculina. O homem tem essa grande vantagem, que é a renovação dos espermatozoides a cada 3 meses. Então, isso também é um ponto que nos faz assim, ser mais ativos e que é mais passível de intervenção e de resposta. Então, muitas vezes a gente faz uma intervenção, espera o ciclo do espermatozoide e faz um novo espermograma e já tem um resultado. Né? A gente vê que já teve uma melhora. Então, o homem, ele precisa, assim, ter também essa consciência, né? Eu percebi que melhorou bastante, mas ainda a grande maioria dos casos dos casais, né? A grande maioria dos casos é sempre a mulher que guia, sabe? Toma iniciativa. A mulher que guia. Doutora, Sim. quando optar pelo congelamento de óvulos? Para o congelamento de óvulos. Então, o congelamento de óvulos, ele tem as indicações médicas dele, né? E acredito que ele está bem assim, difundido em termos de informações. Eu acho que a maioria das mulheres que está nessa faixa e próximo aos 30 anos já ouviu falar essa palavra congelamento de óvulos. Existem essas indicações médicas, né, que seria, por exemplo, aquela eu falo menina, mas, né, aquela mulher, né, que tem, por exemplo, uma lesão ovariana, ela já sabe, eu tenho um cisto ovariano benigno, uma indicação, né, de congelamento de óvulos. Eu tenho endometriose no ovário. Então, situações, condições que ela já tenha e que tem indicação de congelar, né, os óvulos. Tem a situação que é da oncologia, que né, as doenças oncológicas, elas são, no caso, o que a gente chama de emergência. Eu falo que é emergência, olha, eu tenho emergência em reprodução, que é a paciente oncológica. Que daí você tem que começar o estímulo já nos próximos dias, e ser muito acolhedor em relação a essa paciente, né? Para tentar o máximo de resultado e de cuidado para ter esses óvulos que ela possa depois usar no futuro. E a endometriose, doutora? E a endometriose, isso mesmo, Thiago. A endometriose é também, hoje em dia, considerada uma condição que a gente já
já indica o congelamento de óvulos. E por que que isso acontece, né? A endometriose foi o tema do meu mestrado, do doutorado. A endometriose, ela significa inflamação. Então, ela tem uma inflamação que a gente não consegue, muitas vezes, medir essa inflamação, porque tudo é sinalização de receptor, tudo hormonal, e é muito difícil para a gente conseguir dizer, essa endometriose é mais ou é menos, impactou mais ou menos o ovário, é muito difícil, né? As lesões ovarianas, a gente sabe que tem um impacto importante nos folículos, mas também endometriose, mesmo que superficial, pode ter uma inflamação importante e impactar também nos folículos, na própria sobrevida dos folículos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quando tem o diagnóstico de endometriose e já indicar o congelamento de óvulos, porque isso demorou, viu? Olha, eu defendi minha tese de doutorado em 2009, era muito ainda nebuloso. Não, a gente não vamos bater o martelo, que a endometriose atrapalha o número de óvulos e tal. Agora, imagina, mais de 10, 15 anos depois, que a gente tem essa orientação. Isso é resultado de pesquisa. Então, hoje em dia, a gente tem muitos dados, né? Então, essa recomendação é relativamente recente, porque a inflamação que tem da endometriose, ela pode causar o que a gente fala de atresia no folículo, né? Aumentar a velocidade de degeneração do folículo, porque nós, mulheres, perdemos cerca de 1.000 óvulos por ciclo. Caramba. Todas nós, tá? Então, Tiago. Doutora, até para desmistificar e trazer à tona a paciente ideal para o congelamento de óvulos, falando de faixa etária. Então, assim, depende do que ela quer, né? Então, eu respeito muito, assim, o desejo, né, da paciente ou o momento que ela chega. Se ela chegar para mim... Se fosse para você soprar lá para as mulheres... 30 anos. 30 anos, 30 né? anos. Porque daí, porque tem até o programa da Hunt que fala, trintou, congelou. Hashtag trintou, congelou. Eu acho muito válido, porque a partir dos 30 anos a gente já vê um decréscimo aí de taxa de gravidez, tá? Em alguns estudos. Então, 30 anos eu acho que é uma idade que você normalmente tem uma boa qualidade de óvulos, tem um bom número ainda, e seria uma idade ótima para congelar os óvulos. E tem aí o que a gente não falou, que é o congelamento social. Essa é a maior demanda que a gente tem. Olha, doutora, eu não quero engravidar agora, não estou namorando, ou estou namorando, mas a gente não quer gravidez agora. Não é o momento. Não é o momento, que é a indicação de congelamento social, né? E até nos casais, o que eu acho muito interessante, eu tenho casais, já que os dois vêm, eles querem congelar separados. E que tudo bem, quer dizer, a gente começou a estar namorando, mas estamos uns 30 e poucos anos, né? Então, está tudo ótimo, vamos congelar se a gente não quer formar embrião. Congela os gametas separadamente. Né? Então, o homem também tendo essa iniciativa, isso eu acho muito positivo. Né? Mas a grande maioria dos casos que a gente vê de congelamento de óvulos, de indicação, é o congelamento social. Né? E, doutora, concluir essa jornada aqui do congelamento, mais uma pergunta que veio. O tempo de congelamento diminui a qualidade do óvulo? Não. Mito ou verdade? É mito, é mito. A gente considera tempo indeterminado, né? E eles ficam congelados lá no nitrogênio líquido, que é a menos 196 graus. Né? E aqui eu vou falar de novo do laboratório, tá? Porque tem esses containers de nitrogênio líquido, e o laboratório tem que ser bom, tem que saber como fazer a gestão desses containers, tem que fazer a gestão dos dados dos pacientes, porque imagina uma clínica grande, né? Que ela precisa ter todo esse sistema de informação todo atualizado, temperatura desses containers, que eles não tenham diferenças de temperatura, e que realmente a gente consiga ter essa segurança que aquele óvulo que está ali tem mesmo um potencial ali de quando ele foi congelado. Né? Então, é tempo indeterminado. Tá? E para finalizar, doutora, qual a sua dica para quem está nessa jornada tentante? Na jornada tentante. Bom, eu acho assim muito bonito, sabe, da tua parte, Thiago, você ter essa preocupação humanizada, né? Que realmente é o que a gente
tenta sempre ajudar esses casais que a gente fala tentante, né? Porque o próprio nome já reflete uma dificuldade, né? Eu estou tentando alguma coisa, né? Então, e não conseguindo, né? Então, isso realmente é muito sofrimento que já vem, né, para esses casais que chegam, que é a maioria dos casos, né? Então, a tentante, normalmente é uma mulher que está dentro de um casal tentando engravidar, né? E aqui eu acho importante a gente ampliar para outras pacientes de reprodução que também tem a mulher que procura o congelamento de óvulos, que tem o homem que procura o congelamento dos seus gametas, né? Tem também os casais homoafetivos, que a gente não pode esquecer dos casais homoafetivos, tem também a demanda da maternidade e da paternidade independente. Então, eu acredito que todos esses pacientes, eles precisam ser acolhidos por esse profissional, dentro do sofrimento, da demanda deles, mas a grande maioria realmente são as tentantes, né, que estão aí há um tempo tentando engravidar e tem ansiedade e tem sofrimento. Né? Então, a primeira questão que eu aconselho essas tentantes, né, quando elas ingressam para um tratamento de reprodução, o primeiro ponto é que elas conversem com o médico. Eu acho assim, a conversa com o médico, aí a informação, ela é também parte da terapia. Tá? Então, o que eu percebo? Que existem muitas informações erradas, existem muitas situações nebulosas, e existem muitas dúvidas. E o que acontece? Elas ficam muitas vezes com essas dúvidas e não esclarecem, e isso pode até atrapalhar o processo, aumenta a ansiedade, aumenta o sofrimento, muitas vezes conflito até no casal. Então, a primeira situação é a conversa. Então, faça uma consulta com o teu médico. O médico precisa ser acessível, sabe? Eu tô com uma dúvida, eu quero fazer uma nova consulta. Vamos agendar uma nova consulta e para ter essas dúvidas, essas névoas aí dissipadas, porque essas névoas, elas acabam atrapalhando o processo, né? E muitas vezes as decisões. Então, eu percebo que uma tentante que está tranquila, com as informações em dia, segura com o tratamento, com o relacionamento com o médico e com a equipe, ela vai muito melhor e muito mais tranquila para tomar as decisões, que tenham, inclusive, reflexo ali na própria chance de sucesso do procedimento, né? Então, a primeira situação que eu acho que é importante é a conversa, a comunicação e informação. A informação em reprodução eu acho fundamental. E o que eu também aconselho, e eu percebo que é muito importante, que reflete no sucesso, porque reprodução é uma área que é resultado, né? É gravidez e sim ou não, né? Mas na verdade até chegar nesse sim ou não é um percurso muitas vezes longo. O que eu percebo que também é importante é a sensação de que tanto o médico quanto o paciente esteja fazendo o seu máximo, tá? Então, que é o comprometimento. Então, o médico, ele precisa estar comprometido com aquela jornada, e esse comprometimento, ele envolve também uma personalização daquele caso, disponibilidade. Então, assim, colocar todo mundo, né, na mesma receita. Não é assim, né? Nós, seres humanos, somos únicos, né? E nós devemos ser tratados como únicos, né? Assim como a gente fala do sob medida, né? Como um terno, que você usa os ternos sempre sob medida, né, Tiago? Que a gente vê sempre ajustados. Também na medicina, na reprodução, precisa ter esse ajuste fino, né? O ajuste fino, a personalização da parte do médico, eu acho muito importante, e que eu acho que um dos pontos que mais eu aprendi ao longo dos anos é o ajuste fino. É aquele milímetro a mais, aquele milímetro a menos que a gente percebe que vai fazer diferença, né? Então, é comprometimento, e eu tô dando o meu máximo. E para o paciente também.
tá? Então, quando eu percebo que a paciente está dedicada, né? A paciente, o casal, eles são dedicados, eles se conectam com o tratamento, eles estão tranquilos que as informações estão sendo passadas para eles de uma maneira muito consistente, eles se sentem seguros para cada decisão em cada etapa do processo, porque muitas vezes são várias etapas, né? E isso reflete no resultado. Então, a sensação de estar fazendo o máximo, de estar envolvido no processo e tranquilo, sim, eu acho que tem um grande impacto aí no resultado final. Doutora, tá bom? Eu quero te agradecer por todas as informações, por trazer aqui ao público, né, todas essas dicas, porque é uma jornada aí que, enfim, tantas pessoas estão em busca, estão tentando aí, buscando mesmo, né? E vamos combinar uma coisa, né? Sim. Não vamos demorar 7 anos para retomar esse encontro, tá joia? Tá bom, Muito obrigado por sua atenção, por seu carinho. Eu e nos que vemos em agradeço. breve. Parabéns pelo trabalho, doutora. Obrigado, viu? Thiago. Obrigada. E este foi o 4º episódio do Conversa com Nassif, nosso podcast aqui pelo Grupo Tarobá, com estreia sempre às sextas-feiras, às 18 horas. Nos vemos na semana que vem.